Oi pessoal, eu me chamo Guilherme Brown, sou advogado e hoje quero trazer para vocês algumas dicas jurídicas em relação a uma matéria que saiu em vários jornais, inclusive também no site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina esta semana. Vamos lá! Do ND+, aqui a manchete: empresário destrói próprio bar em Florianópolis. Basicamente, o que aconteceu aqui nessa matéria? O empresário afirma ter visto um imóvel em Florianópolis, já todo deteriorado, encontrou o dono desse imóvel e pediu para locá-lo. Ele foi lá e, alegadamente, investiu R$800 mil na reforma para deixá-lo em vigor novamente. Em dado momento, durante a nossa pandemia da Covid-19, todos sabem, esse tipo de empresa de restaurantes e eventos, bares, tiveram um largo problema e ele não conseguiu pagar o aluguel por alguns meses. Então o proprietário ameaçou de despejo e ali na discussão, no meio, parece que não teria direito à indenização dessas reformas que foram feitas. Então, esse inquilino, o dono do bar, foi lá e destruiu aquilo tudo que alegadamente que ele tinha construído. Não faremos juízo de valores hoje se alguém está certo ou errado aqui nessa situação, mas vamos comentar um pouco dessa notícia de acordo com preceitos jurídicos. Eu quero trazer aqui para vocês o conceito de benfeitorias. Elas se dividem em três: voluptuárias, úteis e necessárias. Voluptuárias são aquelas de mero deleite ou recreio, que não aumentam o uso habitual do bem, ainda que o tornem mais agradável ou sejam de elevado valor. Exemplo de benfeitoria voluptuária aqui: um trabalho de jardinagem que é feito no local, uma cerca viva, um sistema de som integrado no ambiente. Agora para as úteis. São úteis as que aumentam ou facilitam o uso do bem. Um exemplo clássico aí dado nos cursos de direito: um puxadinho na garagem. Antes cabia só um carro, agora caberão dois. Ou ainda, um vidro que feche a sacada do imóvel, algo diferente. E aqui, são necessárias as que têm por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore. Aqui é autoexplicativo, mas vamos lá. Deu um vendaval, destruiu o telhado, estourou um cano velho já dentro da parede. Nesses casos, se não fizer nada imediatamente, o bem vai se deteriorar. Então, elas são necessárias para manter a rigidez do bem imóvel. Aqui, desconhecemos o contrato do nosso exemplo aqui da notícia veiculada. Mas é certo que, pela lei do inquilinato, salvo expressa disposição contratual em contrário às benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, lembrando aquele exemplo do telhado, bem como as úteis, o puxadinho na garagem, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. As voluptuárias não são indenizáveis, podendo ser levantadas pelo locatário fim da alocação. Bom, no contrato ali que nós estamos falando, do nosso exemplo, o que pode acontecer? A pessoa ela foi lá e ficou irritada e destruiu tudo aquilo que ela havia feito. Talvez houvesse uma cláusula no contrato, como já diz a lei do inquilinato, exceto uma expressão ali no contrato, mas independentemente ele poderia levar essa discussão adiante, em vez de fazer justiça com as próprias mãos. Claro, o grau de irritação dele deve ser máximo, eu não sei o que aconteceu, se houve alguma provocação ou não. Mas se ele tivesse procurado um advogado, ele poderia ter discutido essa questão das benfeitorias. E nós temos ainda um outro detalhe que a lei também ampara, que é o caso fortuito ou de força maior. No caso dele, a Covid-19, a pandemia, ela é um fato grave, inesperado. Até fevereiro do ano passado ninguém imaginava. E também ninguém imaginava que duraria por tanto tempo. Então, quem sabe, quando um contrato ele tem um problema, ele tem uma disparidade, ele se torna excessivamente oneroso a uma das partes, ele pode ser revisto. Então, quem sabe, coubesse ação de despejo de fato, talvez,
Mas também, por outro lado, seria discutível a questão dessas benfeitorias. Quem sabe ele poderia ter retirado uma parte desses bens, desse investimento, parte financeira também. Ele poderia ter retirado ou mesmo pedido ressarcimento numa ação judicial. Em vez de fazer justiça com as próprias mãos, que a princípio, pelo menos pela chamada da matéria, ao que parece, ele poderia ter buscado um advogado de confiança e resolvido essa situação de outra forma e, quem sabe, ao menos reembolsado parte do valor investido, em vez de pegar uma marreta e destruir tudo. Esse exemplo não é só no caso da lei do inquilinato, tem vários vídeos aí, quem vê na internet, de pedreiros, instaladores que muitas vezes terminam uma obra, tem alguma discussão com o proprietário, com o dono da obra, e eles vão lá e ficam brabos porque não receberam o dinheiro. Evidentemente, de novo, não sou eu que mede o sentimento que essas pessoas sentem, né, nesse momento, mas vão lá e destroem aquilo que construíram. Perderam o direito de sequer poder discutir alguma coisa e ainda podem, quem sabe, responder criminalmente. Então fica aqui a dica: procurem um advogado especialista na área imobiliária e de direito civil para levar essa discussão adiante, que quem sabe nem tudo esteja perdido. Certo, gente?